Anos 50 tem um livro muito conhecido chamado Os Dois Brasis, do Jacques Lambert, que trabalhava muito com essa dicotomia entre moderno e atraso, modernidade e atraso, tal, e mostrando os diferentes Brasis, como convivia um Brasil que progredia muito nas cidades, mas que era ainda muito atrasado, muito arcaico no campo, tal. Curioso que é possível pensar isso em relação ao governo Bolsonaro. Você tem o moderno, né, e o atrasado, a civilização e a barbárie. O curioso é que a parte moderna e que interessa mesmo, que é a questão estrutural, são dois pilares fundamentais, mas não só, mas dois fundamentais: a economia, o Ministério da Economia e o Ministério da Justiça, que até agora não tem bate-cabeça nenhum no interior do Ministério da Economia e no interior do Ministério da Justiça. A Justiça tendo foco na questão da criminalidade e do combate à corrupção, e o Ministério da Economia retirar o Brasil dessa paralisia econômica, modernizá-lo, adequar o Brasil ao século XXI, né, com uma política de abertura ao capital estrangeiro efetiva, moderna, privatizando o que precisa privatizar, melhorando a qualidade da gestão, dando condições à expansão da economia brasileira, tal. Esse é o lado que eu chamaria de moderno, o lado civilizatório, e que é o que importa, que é o lado estrutural. O lado menos importante, mas que é uma espécie de crônica de costumes, mas que faz com que a gente acenda o farol amarelo de preocupação, que é o lado do atraso, da obscuridade, né, do obscurantismo, da barbárie. Eu citaria três pontos centrais aí: três ministérios. Dos direitos humanos, a senhora Damara Alves, salvo engano, esse é o nome, Damares Alves, o nome dessa senhora, né? E as declarações em 9 dias bombásticas. Se ela continuar assim, o que ela já fez em 9 dias foi assim, devastador, tal, né? Ela é o exemplo da ignorância, da barbárie e do atraso, né? Uma coisa são as opiniões pessoais, não há nenhum problema. Outra coisa é você, quer dizer, desejar que uma opinião pessoal sua, uma opção sua, seja de todos, exercendo um cargo de enorme importância, como é um cargo ministerial. Por outro lado, onde também está presente essa obscuridade, esse atraso, essa barbárie, Ministério das Relações Exteriores. E eu cantei a bola antes, quando eu li os textos, fui ler o texto, porque eu faço questão de ler o que eles escrevem, do senhor Ernesto Araújo. Ele é um homem do século XI, ele está iniciando a primeira cruzada, né, para libertar a Terra Santa. Ele não saiu, ele está ali, século XI. Ele não sabe que nós já passamos 10 séculos. Para ele, continua tudo naquele período tal. E o discurso de posse no Ministério das Relações Exteriores foi desastroso, foi um horror. Foi o pior discurso que eu já ouvi na minha vida de um ministro de Relações Exteriores tal. E, por fim, preocupado, eu não esperava, isso aí até foi uma surpresa. Eu só conhecia o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, de um livro sobre o castilismo do Rio Grande do Sul, que eu li, eu tenho, é um bom trabalho, né? Mas os primeiros encaminhamentos dados pelo MEC também representam algo obscuro, a barbárie, o atraso. Então o curioso é que esse governo convive com esses dois polos, que são polos opostos. Claro que o polo importante é o da modernidade, é o da civilização, né? Que é a economia e o Ministério da Justiça. Insisto, combate à corrupção e modernizar o país, tal, né? Dar um choque de modernidade e de abertura e de capitalismo, tal. Então isso é importantíssimo. Agora não pode que a economia e a justiça seja ocultada, né, como se fosse um eclipse, pela barbárie, pelo Ministério dos Direitos Humanos, das Relações Exteriores e da Educação. O que deve priorizar e predominar, e que o país quer, é o lado bom, é o lado da civilização, né? É o lado da luz, não das sombras. É o lado da economia e da justiça.